vendo? Maravilha. Olá, queridos, a graça e a paz, boa noite a todos. Os irmãos que estão aqui conosco, os irmãos que estão nos ouvindo lá pelo Facebook. A paz de Cristo Jesus a todos. Mais um culto, mais uma noite na presença do nosso Deus. Como é bom poder compartilhar o Evangelho com os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos ouvindo. Nós vamos dar início ao nosso culto dominical e vamos glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Amém? Que bom ter vocês aí. Os irmãos que estão em casa, os amigos que estão nos assistindo, compartilhe o vídeo, compartilhe aí o nosso culto e participe conosco em nome de Jesus. Nós que estamos aqui, os que estão em casa, vamos abrir nossas Bíblias. Salmos. Vamos ler esse texto aqui de introdução. Já vamos agradecer a Deus por mais um dia, né? Aos poucos nós estamos retornando nossos cultos presenciais e isso me alegra. Claro, com todas a segurança necessária, álcool em gel, os irmãos estão um pouco distantes um do outro, todos estão gozando de boa saúde, não é? E nós vamos retornando aos poucos aqui. Eu acredito que até mais um domingo ou dois a gente consiga já voltar à nossa EBD, que é uma grande expectativa, que é aquele momento que a gente aprende, né? Além dos cultos normais, mas a EBD é algo muito maravilhoso. Nós estamos devagarzinho tentando retornar a essa atividade. Amém, queridos? Salmos 123. O salmista Davi escreveu para nós. E eu quero refletir com vocês, em nome de Jesus. Hoje fez calor na cidade de Águas Lindas, mas está mais fresquinho agora, né? Tá amena, vamos dizer assim. Mas daqui a pouco vai esquentar da glória do Senhor Jesus, da presença do Senhor Jesus. Nós vamos cantar e glorificar o nome santo do Senhor. Salmista Davi diz assim, Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos teus servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das suas servas estão atentos às mãos da sua senhora, também os olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tende misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, já estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Bem, aqui Davi estava glorificando o nome do Senhor e também desabafando, não é? Eu acredito que nós estamos passando momentos tão difíceis que muitas pessoas talvez desabafaria como o salmista Davi. Mas nós, os servos e as servas do Senhor, os cristãos, os firmes, os salvos, os remidos, nós estamos aqui para justamente trazer esse equilíbrio e buscar a presença soberana de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vocês estão aqui conosco, os irmãos que estão lá em casa também podem reunir com a sua família agora, na sua sala, na sua cozinha, no seu sofá, ou no seu quarto. Nós vamos reunir agora e fazer uma oração introdutória para a glória de Deus. Logo em seguida vamos cantar e consequentemente depois vamos ouvir a exposição bíblica. Nós vamos falar hoje sobre Romanos capítulo 7 e vamos ouvir o que Deus tem para nos ensinar. Amém, queridos? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, como é bom poder estar na Tua presença. Senhor, a nossa oração é de gratidão por tudo aquilo que Tu és e tem feito em nossas vidas. Senhor, eu já inicio esta oração te agradecendo por cada irmão, por cada irmã aqui presente, por cada família aqui neste lugar, mas também aqueles que ainda não podem estar aqui, Senhor, porque estão doentes, estão fracos, estão necessitados, são do grupo de risco. Senhor, que Tu possa visitar a cada irmão, a cada pessoa que nos ouvem, que nos assistem neste momento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa alcançar o nosso lar, a casa de cada pessoa. Ó Deus, nós queremos Te glorificar o Seu santo nome. Ó Pai, nós cremos que Tu está no controle de todas as coisas
e tudo está na permissão de Deus. Por isso, nós estamos aqui glorificando, estamos te exaltando, Senhor. Receba o nosso culto, Deus. Este culto que é santo, vivo e agradável a Ti. Nós que estamos aqui presencial, somos sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Este é o nosso culto racional. O nosso corpo, a nossa mente é cativa a Ti, Senhor. Receba os nossos cânticos, os nossos louvores. E queremos ouvir também a Tua voz, através da exposição bíblica, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos a Ti e Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso estamos alegres. Amém e amém, Jesus. Amém. Fica à vontade, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Você que está nos ouvindo aí, chegando agora no culto, nós já estamos aqui no culto ao vivo dominical da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Eu convido a vocês agora nesse momento a cantar. Vamos nesse momento louvar ao Senhor e salmodiar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos cantar. Hoje comigo aqui a Ju, o Mondinho, juntamente com toda a eclésia que vai cantar conosco. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, declarar que Ele vive. Amém? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Adore ao Senhor, igreja! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
te louvamos, Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Nós te louvamos, Pai. Tu és bendito, Senhor. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu, exaltado, Rei exaltado no céu. Louvamos, Senhor. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ah, Jesus. Amém. Te glorificamos, Glória a Pai. Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Santo, Deus. santo, santo, Jesus. Tu és digno da honra e a glória, Pai. Nós te exaltaremos, Senhor, enquanto fogo tiver. Aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Sem a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Sem tua graça, O que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. É, Jesus, dessa forma. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então
até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Oh, Jesus, nós glorificamos seu santo nome, Pai. Somos falhos, somos pecadores. Tudo bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então encha-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Livre pra viver a tua vontade. Aleluia. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então encha-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Tu reinas, Senhor Jesus. E reina o Espírito sobre a carne. Amém. Glória a Deus. Como é bom, né, irmão? Poder cantar ao Senhor, louvar. Que canções maravilhosas que exaltam a Cristo Jesus, né? Que edificam a Deus. Né, Nicolas? Olha lá. Ele não acha bom quando termina, não. Ele gosta de cantar sem parar. Ele gosta de som. Meus irmãos, vamos neste momento meditar na palavra do Senhor Jesus. Olha, meu coração se alegra em poder ter a cada um dos irmãos aqui presencialmente. Eu quero mais uma vez reforçar e dizer aos irmãos que estão nos ouvindo do outro lado aí, que vai nos ouvir depois, as gravações, as nossas mídias sociais. Nós estamos voltando gradativamente aos cultos com toda a segurança necessária, não é? Mas volte, você que pode, gosta de boa saúde, não está no grupo de risco, venha adorar e venha cantar ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Quero convidar
os irmãos que estão aqui presentes, e até que estão nos ouvindo também, aquele momento que faz parte da liturgia do culto, que é a oferta, né? Nós já fizemos a nossa oferta como sacrifício vivo, a nossa gratidão, a nossa presença. Agora a sua oferta para ajudar, a sua contribuição para ajudar na casa do Senhor Jesus, não é? Então os irmãos que estão aqui podem ter a oportunidade de ofertar aqui, trazer as suas contribuições, e aquelas pessoas que estão nos ouvindo também pode. Vocês podem procurar aí os nossos contatos e você também pode fazer a sua doação, tá bom? Toda a nossa finança, todo o nosso caixa da igreja está sendo direcionada à nossa construção. Nós finalizamos a nossa compra do nosso lote e nós estamos só aguardando passar um pouco mais essa questão da pandemia, porque logo em breve nós vamos iniciar a nossa construção para a glória do Senhor, não é? E a construção não vai glorificar o homem, pelo contrário. A Igreja Batista Reformada Vida Abundante tem um projeto nisso. Nós vamos construir uma faculdade dentro do projeto da igreja, do local de culto. Nós vamos ter um prédio com 8 a 9 salas de aula, e vai ser algo maravilhoso, também relevante para a comunidade, tanto o evangelho como a educação cristã, como a educação para toda a comunidade. Vai ter colégio, vai ter faculdade, vários cursos, e nós temos esse propósito de fazer isso mais adiante, se assim o Senhor nos permitir. Amém, queridos? Então vocês que já ofertaram, eu quero neste momento fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar e nos agraciar. Você que está aí do outro lado e ore comigo nesta noite. Senhor, nós te agradecemos por aqueles que ofertaram com amor e com alegria, Senhor. E melhor, com gratidão no coração, conforme escrito está, Senhor, com alegria, com gratidão. Senhor, obrigado por cada irmão que tem dizimado, que tem ofertado na tua casa, e até aquelas pessoas que têm nos ajudado de sobremaneira, Senhor. Muito obrigado, Deus. Deus, eu te peço ainda que não falte o pão de cada dia em nenhum dos nossos lares, como não tem faltado. Mas nós queremos ter o suficiente para alimentar, para abençoar a nossa família, mas também ter o suficiente para abençoar outras pessoas. Ó Deus, como os teus servos e as tuas servas, nós entregamos a nossa contribuição de amor, porque somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Senhor, eu coloco em Tuas mãos todos aqueles que com gratidão têm ofertado, e também aqueles que não tiveram oportunidade, mas aqueles que nos ouvem, nos assistem nesse momento e gostariam e foram tocados pelo Espírito Santo de Deus de nos abençoar com a sua contribuição. Que assim o façam, e façam isso, tudo isso para a sua glória e para a tua honra, Senhor. É nisso que nós cremos e é isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos convidar então o pastor José Dias, que vai ministrar a palavra hoje em Romanos, capítulo 7. Nós queremos atentamente ouvir. Prepara aí a sua Bíblia, sua anotação, prepara o seu caderninho, para você durante a semana ficar estudando aí o que aprendeu aqui nos cultos de domingo, tá bom? Vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Graças e paz, queridos, aos irmãos aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo online agora, os que irão nos assistir depois, né? Porque tem uma vantagem nisso tudo, né? É que fica gravado, né? A gente pode olhar depois e para nós que estamos falando é até bom para nós nos corrigirmos, né? Ver alguns vícios que nós temos. Mas eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Queria convidar os irmãos que estão aqui presentes para a gente voltar àquela nossa prática, né? Aquela ginástica dominical, né? Vamos ficar de pé. Nós cantamos o louvor, a gente nem levantou. Eu estava incomodado aí assim. Vamos ficar de pé, vamos orar? Deus, nós te louvamos, meu Pai. Ó Deus, porque para nós é um privilégio podermos estar aqui nessa noite. Meu Deus, quantas pessoas que não desejariam estar aqui, mas infelizmente já se foram. Meu Pai, quantas pessoas que gostariam de vir essa noite, mas não podem. Meu Deus, obrigado.
porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor é quem tem cuidado de nós, porque o Senhor é quem por misericórdia tem nos abençoado, tem nos livrado do mal e nos feito em Cristo Jesus mais do que vencedores. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos elevar as nossas vozes e sermos ouvidos pelo Senhor, entendendo que mesmo sem merecermos, o Senhor nos ama de maneira sobrenatural, de maneira que nós não conseguimos encontrar palavras para explicar, mas podemos nos alegrar em Ti, sabendo que somos amados pelo Senhor. Meu Deus, nesta noite, permita-nos, ó Deus, que ao falarmos sobre a Tua palavra, as pessoas que ouvirem sejam edificadas, sejam mudadas, sejam transformadas, sejam libertas, para que o Teu nome seja glorificado na vida delas, meu Pai. Deus, essa é a minha oração em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo vá ao encontro de cada ouvinte, Senhor. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo online, aqueles que irão nos ouvir posteriormente. Senhor, que o Teu Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, possa auxiliá-lo, possa orientá-lo, possa ajudar o nosso amigo, o nosso irmão que nos ouve. Ó Deus, e que ele possa compreender a verdade. E conhecendo a verdade, ele seja verdadeiramente liberto para a glória do Teu nome. Amém. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Abram comigo suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 18. Amém? Todos acharam aí? Vamos lá. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ó, a minha versão talvez seja um pouco diferente da de vocês. A minha é a NVI, né? A linguagem. É a NVI. Tá? Eu procurei dessa vez, pastor Osés, colocar todos os textos na mesma linguagem. É porque eu, em particular, às vezes tem alguns textos que são gravados na nossa mente e eles ficam diferentes, né? Mas estou me adaptando a manter só uma linguagem do início ao fim, né? Embora nós saibamos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, e o que difere de uma linguagem para outra é só a maneira como é expressada a mesma verdade, tá bom? Então vamos lá. Romanos capítulo 7, verso 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Verso 22. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, não aquilo que nós necessariamente gostaríamos de ouvir, mas aquilo que o Senhor sabe que é o que nós necessitamos. Que ela venha de encontro a nós, Senhor, e nos vença. Que nós sejamos vencidos pelo Teu Evangelho, vencidos pela Tua palavra. Ó Deus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. A humanidade, na atualidade, ela sofre com alguns problemas, né? Problemas de estima, por exemplo. Uns têm uma autoestima, né? O superego e tal. Outros têm problema de baixa estima. Mas também as pessoas têm passado um problema de orgulho, né? E esse problema de orgulho, tanto um quanto os primeiros quanto os últimos, eles têm afetado o povo de Deus, os cristãos em si. Eles têm afetado os irmãos nas igrejas.
Porque as pessoas têm se orgulhado, né? Até do quanto elas são santas. Têm se orgulhado do quanto elas são puras, do quanto elas são boas, da intimidade que elas têm com Deus, né? Até o linguajar muda. De alguma igreja para outra, o linguajar, o evangeliquez, ele muda. A linguagem é outra, terra, né? Até a força de expressão muda para demonstrar mais santidade, né? Outras, elas têm o orgulho de falar o quanto elas estudaram, né? Se orgulham de saber mais, de cantar mais, de tocar mais, de ter títulos e por aí vai. Porém, o texto que nós lemos, nós vemos Paulo, o apóstolo dos gentios, o último apóstolo que Cristo escolhido por Deus, não é? O qual se considera um filho abortivo ou nascido fora de tempo por ter sido perseguidor da igreja, conforme ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 8 e 9, anota aí para conferir depois. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 8 e 9. Vai que eu anotei errado, aí você vai me dizer. Pastor Zé, se eu confundi o texto aí, hein? E nós vemos Paulo reconhecer que o pecado ainda habitava nele. Ou seja, o pecado ainda habita em nós. Às vezes, ao vermos pessoas praticando boas obras, né? Ajudando outras pessoas, fazendo coisas que às vezes nós até gostaríamos ou queríamos fazer e não, por algum motivo, né? Às vezes nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos fazer, aí nós olhamos para aquela pessoa e pensamos assim, nossa, aquela pessoa é diferenciada, né? Ela é uma pessoa muito boa, mano, que ela consegue ajudar, a gente não consegue ajudar. Eu confesso para os irmãos que eu vejo pessoas fazendo, ajudando o próximo de maneira que eu fico feliz em vê-la e fico triste comigo por eu não ter coragem, eu não conseguir fazer como ela. E às vezes a gente pode até pensar assim, nossa, mas fulano é bonzinho demais, então ele deve ser quase que perfeito, né? Porque ele, nossa, para ajudar tanto os outros assim, o cara tem que ser muito bom, né? Mas quando na verdade, a realidade é que ele só está se dispondo mais do que nós, né? Mais do que os outros. Que na verdade ele continua sendo um pecador, né? Necessitando da salvação de Cristo, da salvação divina, né? Eles são exatamente iguais a nós, pecadores, que mesmo que façam boas ações, ainda carecem da graça salvífica de Deus. Reconhecer a nossa depravação é só o começo para podermos reconhecer a necessidade e a dependência que nós temos de Deus. Nenhum conhecimento dentro da atualidade tem os coach, né? Coach, como é que fala? Essa é a expressão correta? Coach, né? Coach. Tem o pessoal coach, aquele pessoal de autoajuda, onde eles dizem que você é capaz, que se você confiar em você e na sua capacidade de vencer, você vai conseguir, sozinho você é capaz e tal, só basta você acreditar. Quando na verdade, isso não condiz com o que as Escrituras falam. As Escrituras nos mostram que nós somos miseravelmente falhos e pecadores. Não é? Romanos no capítulo 7, o texto que nós lemos agora, os versos 18 e 19, Paulo fala o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E essas palavras não são de uma pessoa desviada ou afastada do Evangelho, ou distante de Deus, ou que não conhecesse nada do Evangelho, muito pelo contrário. São palavras de um homem regenerado, que abriu mão da sua própria vida por conta do Evangelho. Quando nós lemos a história de Paulo, nós vamos ver que ele era um dos perseguidores da igreja, né? Lá naquele texto que eu falei para os irmãos anotarem agora há pouco, ele fala disso. Ele se considera como um filho abortivo, né? Ou que nasceu fora de tempo, né? Porque ele era perseguidor da igreja.
quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus, ele estava indo perseguir a igreja. E ele tinha autorização das autoridades para levá-los vivos ou mortos. Esse era Paulo. Mas depois que ele teve o encontro com Cristo, ele mudou completamente. Uma pessoa que os títulos dele, é interessante que em outra passagem ele disse que os considerava como esterco. Né? Caca, né? Ele é um homem que teve experiências inefáveis com Deus e chama a atenção quando me recordo da história de Paulo, que é o seguinte. Ele fala o seguinte, ele diz, eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele, né, que foi levado ao terceiro céu. E teve revelações, né, visões de coisas inefáveis, as quais não sou digno de falar. E é interessante que hoje em dia as pessoas vivem dizendo um monte de coisa que não entende, que não conhece, diz que Deus mostrou para elas e que era para elas mostrarem, avisar para o pessoal. Deus, quando mostrou algo divino para Paulo, ele não autorizou Paulo falar. Mesmo ele sendo inspirado por Deus para escrever os livros que compõem o canon do Novo Testamento, Deus não autorizou falar, e as pessoas hoje em dia querem dizer que porque dormiram de barriga cheia e sonharam, aquilo era Deus falando algo novo para a gente. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é uma só, ela não muda. Não há possibilidade de Deus mudar de ideia no sentido de que se ele falou que algo era errado, a partir de hoje, só porque ele vai dar uma visão para mim ou para outra pessoa, aquilo vai deixar de ser errado. Não, isso não há possibilidade de acontecer, porque Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é assim que está escrito? Paulo era o exímio conhecedor da lei que Deus havia entregue a seus antepassados, como nós vemos no discorrer das suas epístolas, e entendia que mesmo tendo sido agraciado com a graça salvífica da parte de Deus, precisava continuar lutando contra a sua natureza terrena. Precisava lutar contra a sua carne e contra o pecado, que não estava só nos outros, mas nele mesmo. Nós temos aprendido que é muito mais fácil a gente colocar a culpa nos outros. Quando eu erro, é mais fácil colocar a culpa no outro. E isso vem de muito tempo, isso não é de agora, né? Desde Adão, o que Adão fez? Quando Eva chegou para ele e falou, olha Adão, come aqui e tal. Deus chegou para Adão depois e falou o quê? A mulher que tu me destes, né? Foi assim, ele já tentou esquivar, tirar o corpo fora, né? Mas Paulo, ele havia aprendido de Deus o que significava o espírito estar pronto, embora a carne fosse fraca. Por isso, ele prosseguia para o alvo que é Cristo. Né? Filipenses 3,13, abra comigo aí, Filipenses 3, versos 13 e 14. Diz assim, enquanto vocês acham, eu vou lendo, depois vocês só conferem se é isso mesmo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Reconhecermos as nossas limitações e insuficiências não deve ser um motivo de causar em nós frustrações. Desde que a gente consiga entender, ou desde que entendamos que é em Cristo que nós somos vencedores, que nós somos mais do que vencedores. É em Cristo que nós somos completos, é em Cristo que nós somos vivificados, que nós somos fortalecidos, que nós somos regenerados, pois só assim daremos a Ele a glória devida. Verso 20 e 21 diz o seguinte, de Romanos 7. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em... Onde é que está o pecado? Habita o pecado? Não é nos outros, não? Só nos outros? Assim,
Encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Se esse texto fosse dito hoje, né, em alguns templos aí, as pessoas iam dizer que o autor dele ia estar o quê? Possuído, né? O cara está possuído aí. Então deve estar meio que com problemas mentais, né? Porque se tem colocado a culpa nos outros desde Adão até então, né? Mas o reconhecer dos nossos próprios erros e tentar mudar ou vencê-los não tem sido uma opção. Porque, tipo assim, às vezes dá trabalho mudar. Às vezes dá vergonha expor uma fraqueza nossa. Um erro que necessita ser tratado. Talvez porque colocar a culpa no diabo seja mais fácil do que tratar a falta de caráter da pessoa. Essa história de botar a culpa no diabo se torna até cômica, porque às vezes as pessoas fazem o seguinte: elas gastam mais do que ganham, né? Isso não são só os outros, estou falando de mim também, tá? Gastam mais do que ganham e não pagam as contas. Aí, pastor, quando a pessoa fica um mês aí sem pagar a conta de energia, aí quando o pessoal aqui é CELG, né? Lá no DF é ANEL, né? Aqui agora é ANEL. DF também? Isso. Quando o pessoal chega para cortar a energia, o pessoal fala que é o inimigo que está furioso. Não é o inimigo que está furioso. É a nossa falta de responsabilidade, né? Nós não pagamos o que devíamos, por isso a energia ou a água, seja lá o que for, vai ser cortada. Se eu não pago a minha conta de telefone, vai ser cortada. A culpa não é do inimigo, a culpa é minha. Mas as pessoas têm aprendido que, de maneira equivocada, que sempre a culpa é do diabo, né? Então bota a culpa no diabo. É o diabo do homem que mora nela, né? É a própria pessoa. Davi, que a Bíblia fala que foi um homem segundo o coração de Deus, ele, certa feita, ele se encheu o seu coração e ele estava num momento tranquilo, folgado. Aí ele falou assim: nossa, mas tem gente demais, o meu povo, Deus aumentou o povo demais. Aí falou: vou fazer um censo para descobrir quantas pessoas tem, porque Deus tem abençoado o meu povo de maneira tão grande que não dá para saber quantos tem. Vou contar para que a posteridade saiba. Porém, isso não agradou aos olhos do Senhor. Esse intento dele não agradou aos olhos do Senhor. Aí, ele mesmo assim, ele fez o censo lá, mandou contar o povo. E Deus enviou um profeta para falar com ele, disse que ele seria castigado. Mas e é interessante que o texto relata que Deus deu 3 opções de castigo para Davi. Davi tinha uma intimidade diferenciada com Deus. Deus não tem filhos escolhidos, né? Filhos prediletos, né? Mas nós temos alguns irmãos que têm mais intimidade com Deus, né? Eles buscam mais, mesmo em seus afazeres, eles conseguem estar buscando ao Senhor ao mesmo tempo. Davi era uma pessoa desse jeito. Apesar dos seus defeitos, apesar dos seus erros, das suas falhas, que normalmente são mostradas, sempre que ele ia para uma batalha, antes de guerrear, ele consultava ao Senhor, se era para ele ir, o que devia fazer. E ele fazia exatamente o que o Senhor dizia. Diferente de Saul, que foi um rei antes dele, que Deus mandava ele fazer determinada coisa, e Saul falava assim: isso não precisa, vou fazer só uma parte. Não. Davi, ele obedecia por completo. E das opções que Davi teve para escolher, ele escolheu a terceira. Não me recordo agora quais são as anteriores. Eu li o texto ainda agora, tá à tarde, mas eu já esqueci mesmo. Ele escolheu a terceira porque ele dizia: melhor coisa é cair na mão do Deus Altíssimo, porque na sua ira ele ainda há de ter misericórdia. E ele ainda assim foi castigado. Porém, abra comigo em sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 24. Depois, se os irmãos quiserem ler essa história na íntegra, ela começa ali um pouco antes do 23, aí no 24 já vai estar discorrendo isso que nós
falamos aqui agora. 2 Samuel capítulo 24, verso 17. E vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém, essas ovelhas, o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. 2 Samuel 24, tá? Verso 17. Tá bom? Ou seja, Davi, ele errou? Sim. Mas quando ele viu Deus castigando o povo, ele falou para Deus: mas quem errou foi eu. O povo não tem culpa. Diferente de hoje, né? Hoje é muito mais fácil deixar que os outros paguem pelos nossos erros do que assumir como ele fez. Tudo bem que a intimidade de Davi com Deus era diferenciada, mas mesmo não sendo perfeito, ele sabia reconhecer os seus próprios erros, que eu entendo que era uma das coisas que agradava ao Senhor. Porque quando nós lemos a história de Davi também, vamos ver que Davi não era muito diferente da gente. Porque ele errava que nem nós, pecava que nem nós, acertava às vezes e errava outras, exatamente igual a gente. Deus nos fez e sabe que somos pó, como relata o próprio salmista no Salmo de número 103, verso 14. Reconhecer os nossos erros e confessá-los e abandonar os mesmos é o correto a se fazer. É o que está escrito lá em Provérbios 28, vamos lá, Provérbios 28. Verso 13. Diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. A gente precisa reconhecer os nossos erros e procurar mudá-los. Não é só reconhecer os nossos erros e ir acumulando. Já tenho esse, tenho aquele outro. Não. Não é para fazer uma caixinha de... Tem a caixinha de promessa, a caixinha de coisas ruins. Não. É para a gente reconhecer os nossos erros e buscar ajuda em Deus. É Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai nos ouvir quando nós clamarmos. É Ele que vai, por misericórdia, estender a sua mão e nos abençoar. Nos ajudando até mudar. Nos moldando de acordo com a vontade dele. Tem uma citação no sermão de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que ele diz o seguinte, vou ler para vocês. Existem alguns crentes professos que falam sobre si mesmos em termos de admiração. Todavia, em meu íntimo, detesto mais e mais esses discursos, a cada dia que eu vivo. Aqueles que falam dessa maneira arrogante devem possuir uma natureza muito diferente da minha. Enquanto eles estão congratulando a si mesmos, tenho de me prostrar aos pés da cruz de Cristo e admirar-me de que estou salvo, pois eu sei que fui salvo. Tenho que admirar-me de não crer mais profundamente em Cristo e de que sou privilegiado por crer nele. Spurgeon diz o seguinte, que vou parafrasear aquilo que nós lemos dele, do que ele disse até agora. Quando ele escuta essas pessoas se vangloriando daquilo que elas fazem. Eu oro 2 horas por dia. Eu subo no monte para orar. Eu pego o nome de todos os irmãos da igreja para fazer isso. Às vezes, os irmãos percebam que há diferença entre você estar conversando com alguém e fazer um comentário de algo que você fez. Isso é natural. Porém, quando você fala para se ensoberbecer, para se vangloriar, para querer tomar para si a glória de algo que nós deveríamos fazer, porque se eu oro por alguém, o que a Bíblia fala para mim? Nós temos que orar quando? Sem cessar. Nós temos que orar sempre. Nós temos que orar uns pelos outros. Então, se eu oro pelo irmão, não é que eu estou fazendo algo de anormal. Não estou fazendo nada mais que a minha obrigação.
Os irmãos entendem isso? Se eu... tem até uma expressão, virou cômica, né? Tão jocosa que ela é, que é de... Tô pagando um preço pela vida do irmão. Se eu estou orando pela vida do irmão, não estou pagando um preço pela vida dele. A obrigação nossa é orar. O preço que havia para ser pago, Cristo já pagou. Foi Ele que pagou o preço. Pagou por mim, por vocês e por todos aqueles que hão de ser salvos. Porque eu entendo que o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário há de alcançar todos os eleitos. Ele não morreu em vão. Não vai ter uma só pessoa por quem Cristo morreu que não vá se converter. Aleluia. Não sei o tempo, Ele é que sabe. Mas eu creio assim, porque o sacrifício dele valeu a pena, o que está escrito na palavra. Então assim eu creio. Né? E ele diz o seguinte, voltando aqui ao texto de Spurgeon, ele diz que não gosta desse tipo de pessoa e que ele tem que... Como é que diz aqui? Enquanto eles estão congratulando a si mesmos, tenho de me prostrar aos pés da cruz de Cristo e admirar-me de que estou salvo, pois sei que eu fui salvo. Tenho de admirar-me de não crer mais profundamente em Cristo. Né? Ele diz que tem que se admirar, porque como ele, sabendo de um Deus tão bom, tão amável, tão maravilhoso como Jesus, como que ele não consegue amá-lo mais, crer mais? Mas ao mesmo tempo, ele se porque ele é um privilegiado a crer. Ele diz o seguinte: eu tenho de admirar-me de não amá-lo mais profundamente, mas igualmente devo admirar-me de que o amo de alguma maneira. Devo admirar-me de não possuir mais santidade e admirar-me igualmente de que eu tenho algum desejo de ser santo, levando em conta quão corrompida, degenerada e depravada natureza eu ainda encontro na minha alma, apesar de tudo que a graça de Deus tem feito em mim. E ele prossegue dizendo o seguinte: se Deus permitisse que as fontes do grande abismo da depravação se rompessem nos melhores homens que vivem neste mundo, eles se tornariam demônios tão maus como o próprio diabo. Não me importo com o que dizem esses vangloriosos a respeito de suas próprias perfeições. Estou certo de que eles não conhecem a si mesmos. Se conhecessem, não falariam como frequentemente o fazem. Mesmo no crente que está mais próximo do céu, existe combustível suficiente para acender outro inferno, se Deus tão somente permitisse que uma chama caísse sobre ele. Alguns crentes parece que nunca descobrem isso. Eu quase desejo que eles nunca descubram, pois essa é uma descoberta dolorosa para qualquer um fazer, mas ela tem um efeito benéfico, de fazer que paremos de confiar em nós mesmos e de nos levar a nos gloriarmos somente no Senhor. Aleluia. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nós precisamos perceber que a maldade não está só no outro. Muitas das vezes a maldade está mais em nós. Versos 22 e 23 diz assim: pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Paulo sabia da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, né, que o convencia dos seus próprios erros e pecados, ao mesmo tempo em que lhe dava prazer nas leis de Deus. Abre aí comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Verso 7. Comentei agora há pouco da experiência que Paulo teve, né? E ele vai contando das experiências que ele havia tido. Aí aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 7, ele diz o seguinte, ó: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse:
a minha graça te basta. A versão que diz, a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ou seja, Paulo entendia que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela vai se cumprir, mesmo quando ela não é algo tão agradável assim, pastor. Mesmo quando não é algo tão gostoso. Ele chega a dizer que no verso 7, que foi dado um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás para ele, né? E que ele rogou ao Senhor 3 vezes para que tirasse, e Deus não tirou. Ele falou, amém, vamos seguir, prosseguir. Para quê? Para que ele se lembrasse de que a glória é de Deus. Nos fazendo entender assim que o valor está no tesouro que nós temos guardado e não em nós, os vasos de barro. O valor, a importância, a glória está naquele que age e intercede por nós, Cristo Jesus. Como está escrito lá em Colossenses no capítulo 1. Bora lá rapidinho? Já estou encerrando. Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27. Ele diz o seguinte: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória, apesar de nós. Apesar dos pensamentos que nós temos, apesar de, às vezes, nós sentimos uns desejos como nós sentimos vontades erradas como nós sentimos, apesar de nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Versos 24 e 25 de Romanos 7, diz o seguinte: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Miserável homem que sou. Essa deve ser a exclamação de todo cristão verdadeiro. Quando se aproxima do Senhor, ao invés de querer arrotar uma santidade, ele deve se lembrar que ele é falho. Ele deve se lembrar que ele é pecador. Ele deve se lembrar que ele é gente. Ele deve se lembrar que ele precisa de Deus. Eu gosto quando Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 15, onde ele se apresenta como uma videira verdadeira e fala que nós somos os ramos, que nem pertencíamos àquela videira, mas que fomos enxertados em Cristo. Fomos enxertados na videira pelo sacrifício de Cristo. E que no verso 5 ele diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Nada. A gente não pode fazer nada sem Cristo. Essa deve ser a exclamação de todo cristão: miserável homem que sou. Aleluia. Assim como em uma casa abandonada e escura, ao adentrar a luz se percebe a sujeira e a poeira, assim acontece conosco quando nos chegamos a Deus. A sua pureza, santidade e perfeição nos constrangem a perceber os nossos erros e falhas e nos mostra que nós dependemos dele. João 15, verso 5, a parte B: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. E isso não deve ser motivo para nós nos entristecermos. Isso deve ser motivo para nós nos alegrarmos. Sabemos que nós temos alguém que é por nós, que é Cristo. Em outra passagem, Paulo diz que, né, João, se não me falha a memória, diz o seguinte: irmão, se você pecar, não peque. Mas se você pecar, você tem um advogado que intercede por você junto ao Pai, que é o teu irmão Jesus. Aleluia. Então o objetivo é não errar. Mas a gente vai conseguir? A gente tem que pelo menos lutar contra. Procurar viver de maneira santa e correta.
Miserável homem que sou. Essa é a linguagem de uma alma nascida de novo. É a confissão de um crente normal. Não um crente iludido, né, não enganado, mas uma pessoa que reconhece as suas limitações. E sabe que, embora nós leiamos a Bíblia todos os dias nós também pecamos. Às vezes você não pratica algo de errado, mas você pensou. Você viu um carro, para os homens vai sempre para esse lado, né? Você viu um carro e fala, nossa, que carrão, queria ter um carro daquele, né? Tinha até um programa de televisão de comédia aí, que o camarada tinha um zoião de invejoso, né? Quando viu os outros com alguma coisa, assim, nossa, queria ter um tal coisa como essa. Às vezes nós desejamos aquilo que não é nosso. As mulheres também. Pecado. Por isso nós precisamos nos arrepender. Às vezes nós precisamos nos arrepender até do nosso arrependimento falso. Porque o arrependimento verdadeiro, ele não vem necessariamente seguido com lágrimas, mas ele tem que vir com mudança de vida, mudança de atitude. Tem que haver mudança. A gente entende que às vezes o processo é demorado, às vezes as coisas não são rápidas como nós gostaríamos que fosse, mas nós temos que permanecer. Nós temos que reconhecer que nós precisamos do Senhor. E sozinhos nós não somos capazes. Isso não é ruim, isso não deve nos causar nenhum transtorno, isso não deve nos deixar, como é que é o nome do mal do ano agora, do século, que o pessoal tem sentido muito, depressão, não. Nós não estamos sós. Aleluia. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Cristo, antes de morrer, de ser crucificado, de ser ascendido aos céus, ele disse que não nos deixaria sós, que enviaria o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo está com a gente, é Deus em nós, nos ensinando. Não é? É por isso que às vezes a gente sente até a vontade de pecar, porque a gente é gente. E o Espírito Santo vem e sopra no nosso ouvido, no nosso coração, na nossa mente, como você queira chamar, e você percebe, não, isso não é legal. Verdade. É interessante como é que, à medida que a sua intimidade com Deus vai aumentando, essa voz ela vai se tornando mais audível, e a forma de convencimento é diferente, né? Às vezes você fala assim, pô, não vou fazer isso porque fulano não ia gostar. Não vou fazer isso porque Beltrano não ia gostar. Aí depois você vai falar assim, poxa, não vou fazer isso porque isso eu vou desagradar meu Deus. À medida que a intimidade vai crescendo, a voz do Espírito em nós vai ficando mais audível. E nós vamos tomando decisões, ao menos procurando tomar decisões mais acertadas, ao invés de decisões de qualquer maneira. Só para nós finalizarmos aqui, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é quem nos livrará deste corpo sujeito à morte e o glorificaremos como lhe é devido. Paulo ele diz o seguinte no verso 24, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí ele responde no verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E assim nós vamos conviver, lutando contra o pecado. Né? Eu não me recordo se eu coloquei aqui o texto que fala, quando Cristo fala que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Paulo entendeu muito bem isso. Ele entendia que o nosso espírito ele está pronto, mas a nossa carne é fraca. Isso, porém, não tem que ser desculpa de falácia para os nossos erros. Isso deve ser observado para que a gente atente que, na verdade, a nossa carne é fraca, que nós precisamos lutar contra ela. Nós precisamos lutar contra ela para que consigamos, em Cristo, vencer. Amém? Que nós reconheçamos os nossos erros.
não para guardá-los como erros de estimação, como pecados de estimação, não, mas para abandonarmos os nossos erros. Pedirmos forças ao Senhor, que é poderoso para nos ajudar e nos fortalecer e nos livrar e mudar a nossa mente de acordo com a vontade dele. Amém? Deus abençoe os irmãos, pastor Oséias. Amém, né, irmãos? Que bênção, né? Que palavra maravilhosa nos nossos corações. Eu estava ali refletindo o quanto nós somos realmente pecadores, né, meus irmãos? Nós precisamos refletir, é isso que a Escritura nos ensinou hoje. É a depravação total, a gente não é nada, nós somos pecadores mesmo. Quando a gente reconhecer isso, a gente vai buscar e iniciar essa santificação. Eu acho que a santificação, ou fazer parte do processo de santificação, é se abster do pecado, né? Ou principalmente reconhecer que nós somos pecadores. E essa semana, atendendo algumas pessoas, falando com algumas pessoas, a gente citou uma analogia sobre a máscara, né? Essa máscara que a gente usa do Covid, né? A gente tem que colocar para proteger a gente, né? Do vírus, né? Para a gente se comunicar. Agora a gente precisa tirar as máscaras da falsidade, não é? Tirar a máscara da mentira, de tudo, não é? É interessante que as pessoas é como sepulcro caiado. Já ouviram falar nisso? Na Bíblia. As pessoas têm uma capa por fora, é bonitinho, é bonitinha, mas por dentro tá seco, tá vazio, não é? E nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Foi bem claro hoje aqui o texto. Eu quero, em cima daquilo que o pastor já ministrou, eu estava refletindo para mim mesmo, eu queria refletir com os irmãos, dando continuidade a isso. Nós estamos vendo um mundo tão hipócrita, irmãos, tão medíocre, que as pessoas se mostram de uma forma que elas não são. E o Evangelho é o contrário disso. Temos que ser quem nós somos. E nós somos pecadores. Que não quer dizer que temos que ficar no pecado. Temos que lutar contra o pecado. Processo de santificação. Mas também não podemos se esconder atrás da religiosidade ou da evangeliquez, né? Para simplesmente dizer quem nós não somos. E é justamente isso, essa é a doutrina que nós cremos. É a doutrina da depravação total, onde o homem e a mulher é pecador. Nós herdamos do homem Adão o pecado. Agora, nós, os salvos em Cristo Jesus, nós fomos justificados para a glória de Deus. E nós, a partir de agora, estamos nesse processo de santificação para glorificar Jesus. Não porque somos salvos e agora tudo bem, qualquer coisa pode fazer. Não, pelo contrário. Agora nós temos um compromisso e uma ciência quem nós somos e o que temos que fazer daqui para frente. Não é, irmãos? Então, que palavra, que mensagem que foi de encontro ao meu coração. Talvez uma mensagem, você que está nos ouvindo agora, que mexa com você, é difícil, né? Mas é algo verdadeiro. Essa é a palavra. Esse é o Evangelho de Cristo. Que Cristo Jesus possa guiar cada um de vocês, a igreja que aqui está. Meu coração me alegra em poder cultuar com os irmãos presencialmente. Embora a gente não podendo muito abraçar ainda, mas já pegando na mão, depois a gente passa o álcool em gel, vendo os irmãos no olhar. Já é gratificante estar aqui com os irmãos. Obrigado pela presença de todos aqui, que estão aqui presentes no templo. E a você que tem nos acompanhado aí pelas mídias sociais, nossos cultos e os nossos trabalhos. Nós vamos encerrar essa reunião, esse culto, e queremos te convidar para domingo que vem estar conosco às 19h, 19h15 ou até 19h30. A gente está entrando ao vivo para a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero convidar os que estão aqui no templo a ficarem de pé, por favor.
Vamos fazer uma última oração e dar a bênção apostólica e despedir para nossos lares debaixo da graça e que essa mensagem, eu, você, todos nós que ouvimos essa mensagem, onde ela alcançar, que as pessoas possam refletir quem realmente nós somos e o que realmente nós precisamos. Nós precisamos de Cristo. A humanidade precisa de Cristo, para que a gente possa viver de forma honesta e de forma sem máscara, né? Sermos quem somos. Sinceros. Sinceros, exatamente. E como somos, não é? Claro que quando a gente vai falar da questão da nossa estilo de vida, o Evangelho ensina, né, as mudanças. Se eu fazia isso, eu não faço mais, né? Porque o Evangelho vai nos transformando. Mas a consciência, ela precisa ter essa consciência, que nós não somos nada. Eu lembro bem que eu cresci, até já comentei isso com os irmãos aqui, já vou orar. Uma irmã chamada irmã Terezinha. Ela é uma profetisa, né, uma serva de Deus. Eu era criança, né, menor, o tamanho do Miguelzinho, assim, mais ou menos. E já ouvi ela falar. Todas as vezes que ela ia pegar a oportunidade para falar de Jesus, ela falava: nós não somos nada, igreja, somos pó, cinza e germes. E eu não entendia isso. Por que essa irmã está falando isso? E hoje eu entendo que ela tinha essa concepção de que realmente somos falhos, somos pecadores, não somos nada, né? Nós não temos direito de ter ego, nós não temos direito de subjugar as pessoas, nós não temos direito de ser quem nós não somos. Nós temos que ser quem nós somos, né? Criaturas de Deus. Amém, queridos? Senhor, nós te glorificamos. Obrigado, Senhor, por este culto, Senhor. Que nós possamos te glorificar cada dia mais. Nós percebemos e ouvimos e aprendemos, Senhor, quem realmente nós somos. Falhos, pecadores. Senhor, queremos tirar as nossas máscaras que nos impedem de ter consciência de que quem realmente nós somos. Que a partir do momento que entendemos isso, certamente nós iremos servir a Jesus de forma coerente, eficaz e verdadeira. Senhor, nos conduz, Senhor, para sermos cristãos melhores, para que possamos buscar o processo de santificação. Deus, cria em nós um coração puro e um coração inabalável. Senhor, que nós queremos estar firmes diante do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja comigo, com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Todos digam amém. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até domingo que vem. Tchau, Deus abençoe os irmãos aí do Face, dos canais. A paz do Senhor Jesus. Deixa só eu dar uma palavra.